Governo antecipa a chegada do segundo lote de vacinas contra a Covid para crianças. Primeira imunização foi de um garoto indígena de 8 anos que mora em São Paulo. A Anvisa promete responder até terça-feira se libera o exame de Covid para pessoas fazerem em casa. Cálculo dos prejuízos causados pela chuva em Minas Gerais é de 400 milhões de reais. Maioria dos governadores decidiu descongelar o ICMS, o que poderá aumentar o preço dos combustíveis. Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu desculpas à rainha Elizabeth por outra festa na véspera do funeral do príncipe Philip. Criciúma, em Santa Catarina, está preparada para a abertura da temporada nacional das provas de skate no próximo domingo. E a volta das campanhas presenciais da Igreja Internacional da Graça de Deus com o missionário R.R. Soares em cidades de todo o país. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Anvisa informou hoje que deverá responder até a próxima terça-feira se autoriza o exame que as pessoas podem fazer em casa para saber se estão infectadas com o coronavírus. O autoteste ainda divide opiniões. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nota técnica foi recebida nesta sexta-feira por volta de 1h30 da tarde. E agora, a Gerência Geral de Tecnologias de Produtos para a Saúde realiza a análise. Caso sejam autorizados, os testes poderão ser comprados em farmácias e realizados em casa pelo cidadão que queira saber se está ou não com coronavírus antes de procurar o sistema de saúde. O usuário compra o teste, coleta a própria amostra e coloca num recipiente. De 15 a 30 minutos, o resultado aparece. Caso seja positivado, ele precisará avisar ao sistema de saúde. Esse tipo de política já existe em alguns países da Europa. Segundo o CEO da Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, Sérgio Barreto, o pedido do Ministério da Saúde para o uso do autoteste atende uma necessidade do país e oferece mais uma opção para a gestão da Covid no Brasil. Disse ainda que pessoas comuns e conscientes do papel que têm ajudam a si mesmas e a comunidade. Já a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas é contra a medida. Diz que aplicar o autoteste significa abrir mão do profissionalismo e mergulhar o combate à maior crise sanitária dos tempos atuais no amadorismo. Informa ainda que o usuário leigo não tem o conhecimento necessário para a adequada obtenção do material biológico, interpretação dos resultados, tempo necessário entre a exposição e a realização dos testes, além da conduta correta diante dos resultados obtidos. A infectologista Joana Dark explica que o tema é delicado, pois o cidadão comum não está capacitado a realizar esse tipo de teste e, ainda assim, as informações por ele coletadas deverão ser informadas ao governo. A questão da autotestagem é algo delicado, porque os resultados podem ter interferências de vários fatores. Porque depende de como você coleta, de como você processa, em que momento você realizou o teste e com qual objetivo. E quando a gente está falando aí de doenças de notificação compulsória, é mais delicado ainda, porque todas essas informações vão ter que ser processadas pelos órgãos competentes. E a fidelidade do resultado pode ser prejudicada. Pode ser prejudicada por todos esses fatores e também de acordo com o interesse do cliente. Em alguns países eles liberaram a questão do autoteste, mas assim, para algumas situações pontuais, a visita a um familiar mais vulnerável, o receio de infectar outra pessoa. Então, depende de qual propósito para se liberar o autoteste. E aí a gente tem que agir com parcimônia e com cautela. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo do autoteste é ampliar a política de testagem no Brasil. Ele deverá ser utilizado como ferramenta de triagem, já que a resposta vem num curto espaço de tempo e possibilita o isolamento rápido daqueles que testarem positivo. A nota técnica enviada à Anvisa
Sinaliza ainda que a Covid é uma doença de notificação compulsória, ou seja, aqueles que testarem positivo deverão informar ao sistema de saúde. A nota técnica do Ministério da Saúde informa ainda que o autoteste tem excelente uso no contexto epidêmico, com o objetivo de ampliar a oportunidade de testagem para sintomáticos e assintomáticos, realizar testes antes de se reunir em ambientes fechados com outras pessoas, além de não sobrecarregar os serviços de saúde, que já estão muito além da capacidade de atendimento. Testar, isolar e encaminhar os casos positivos ao sistema de saúde e possibilitar o fim do isolamento aos que terminarem a quarentena. A Organização Mundial da Saúde atualizou as orientações sobre medicamentos recomendados para o tratamento de pacientes com a Covid-19. De acordo com o documento, o baricitinib passa a ser fortemente recomendado para indivíduos em estado grave ou crítico pela doença. Já o uso do anticorpo monoclonal sotrovimab é recomendado para pacientes que não apresentam quadros clínicos graves. E agora veja como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 339.840.403 doses. 78,2% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 145.335.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Em menos de uma semana, os moradores de Divinópolis, em Minas Gerais, sentiram a terra tremer 2 vezes. Apesar do abalo ter sido de baixa magnitude, os moradores ficaram preocupados. A Prefeitura entrou em contato com a Central de Sismologia da Universidade de São Paulo para notificar os tremores e obter mais informações sobre o ocorrido. O tremor foi mais sentido pelos moradores dos bairros periféricos. Segundo o Corpo de Bombeiros, tudo não passou de um grande susto e não houve registro de atendimento de vítimas. Os estados do Pará, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro ainda sofrem as consequências das fortes chuvas dos últimos dias. Nesta sexta-feira, o nível do rio Itacaiunas, em Marabá, no estado do Pará, alcançou a marca de 12 metros e 56 centímetros acima do considerado normal, representando um acréscimo de 8 centímetros nas últimas 12 horas, de acordo com a Defesa Civil do município. A Prefeitura informou que a cheia dos rios Itacaiunas e Tocantins costumava ocorrer a partir do mês de fevereiro. Este ano, com a antecipação do fenômeno, já é a maior em 20 anos. No total, já são 2.011 famílias atingidas. Ainda há ribeirinhas ilhadas que resistem a sair de suas residências. Os desabrigados foram encaminhados para abrigos feitos pela Prefeitura, 13 no total, e para abrigos não oficiais. No entanto, há uma nova preocupação. A água está chegando próximo aos abrigos construídos. A Defesa Civil analisa a situação para saber o que será feito. Já em Minas Gerais, o governador Romeu Zema visitou nesta sexta-feira a cidade de Raposos, uma das mais atingidas pelas chuvas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo ele, o cenário mais parece com um filme de guerra. Após 2 semanas com alertas de chuvas fortes na capital mineira, a Defesa Civil emitiu um alerta de baixa umidade do ar, válido a partir desta sexta-feira até domingo. Segundo o órgão, a massa de ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar inferiores a 30%. Segundo o governador, ele pediu 940 milhões de reais para o governo federal. O chefe do Executivo Mineiro declarou que as administrações municipais precisam agilizar as informações técnicas sobre as condições dos municípios para que esse dinheiro seja liberado com mais rapidez. De acordo com ele, os prejuízos provocados pelas chuvas em Minas Gerais chegam a 400 milhões de reais. Já no Espírito Santo, as cidades de Castelo, Ibatiba e Guaçuí, no sul do estado, decretaram situação de emergência. Com a medida, os municípios terão acesso a recursos e mais facilidade para adotar medidas que vão garantir a reparação dos danos e atendimento aos afetados pelas chuvas. Na região norte do estado, mais de 26 mil pessoas foram afetadas. Muitas estão ilhadas em razão do transbordamento do Rio Doce e a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão trabalhando no resgate.
E no Rio de Janeiro, mais de 593 pessoas em 10 cidades da região serrana estão fora de casa em decorrência das tempestades nos últimos dias. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, foi realizada na quinta-feira uma visita técnica nos municípios de Trajano de Moraes, Cordeiro, Macuco e Cachoeiras de Macaco para avaliar os prejuízos. Segundo a Secretaria, 50 casas serão construídas no município de Trajano de Moraes para atender as vítimas dos temporais. No sul do país, a situação é bem diferente. As temperaturas voltaram a passar dos 40 graus nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul. O calor mais intenso foi em Bagé, com 40,8 graus. Mais de 50 municípios decretaram estado de emergência, mas, além do calor, o que preocupa os gaúchos é a falta de chuva. E, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os próximos dias ainda devem ser de calor extremo. Nos próximos 3 ou 5 dias, os termômetros também deverão subir mais do que o normal no oeste de Santa Catarina e no Paraná. E veja a seguir, a maioria dos governadores decidiu que vai descongelar o ICMS, que estava segurando um pouco o preço dos combustíveis. E ainda, o brasileiro está usando cada vez menos cheque e dando preferência aos meios eletrônicos de pagamento. Por maioria, os governos estaduais decidiram descongelar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, a partir de fevereiro. A decisão foi definida no Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda. Por conta do aumento constante dos preços dos combustíveis que atingiram o Brasil durante o segundo semestre do ano passado, os governos estaduais haviam decidido suspender o reajuste do ICMS no final de outubro de 2021. O congelamento do imposto foi uma tentativa para frear a escalada de preços e dar um prazo adicional para que União, Petrobras, o Congresso e os governadores definissem uma medida definitiva para o descontrole dos preços dos combustíveis. O congelamento do imposto vai se encerrar no final de janeiro, e o CONCEFAZ, Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, decidiu que não irá renovar a estabilização. Segundo o Conselho, a regra atual só beneficia a Petrobras e seus acionistas. Os governadores defendem que o assunto seja solucionado numa reforma tributária e na criação de um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. A política atual de reajuste da Petrobras se baseia na variação do preço do petróleo e do dólar. Segundo a estatal, o preço flutuante garante a rentabilidade da empresa e evita desabastecimentos. As vendas do comércio varejista no Brasil subiram 0,6% em novembro de 2021, de acordo com dados de uma pesquisa mensal de comércio divulgada hoje pelo IBGE. A pesquisa mostra que o avanço de 0,9% no volume de vendas da atividade de hipermercados, supermercados e produtos alimentícios contribuiu para o resultado do varejo em novembro. Também houve crescimento de vendas nos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, de 1,2%, e outros artigos de uso pessoal e doméstico, que registraram alta de 2,2%. O estudo do IBGE apontou que em 2021 a Black Friday foi menos intensa em termos de volume de vendas do que a do ano anterior. Em 2020, o período de promoções foi melhor, especialmente para as maiores cadeias do varejo. Na passagem de outubro para novembro de 2021, 13 das 27 unidades da federação apresentaram resultados positivos no comércio varejista. Os destaques foram Roraima, com alta de 3,7%, Rio de Janeiro, com mais 2,8%, e Distrito Federal, que subiu 2,7%. A produção industrial recuou em 8 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na passagem de outubro para novembro. As maiores perdas foram registradas pelo Amazonas, Ceará e Rio de Janeiro. São Paulo está entre as maiores altas, com 1% de crescimento, atrás de Mato Grosso, Santa Catarina, Pará e Rio Grande do Sul. Em novembro, a produção industrial caiu 0,2% contra outubro, mas acumulava alta de 4,7% no ano
e 5% em 12 meses. E encerrando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em queda de 0,27%, acumulando baixa na semana em linha com as perdas registradas pela moeda no exterior nos últimos dias devido à redução de temores sobre os rumos dos juros nos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana ficou cotada em R$ 5,51 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,30%, com 106.904 pontos. Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira revelou que o brasileiro está preocupado com o que vem comendo. De 10 entrevistados, 8 disseram que desejam se alimentar melhor. Os números da pesquisa realizada pelo Instituto Real Big Data revelaram que 83% dos entrevistados gostariam de se alimentar melhor e que 85% mudaram o hábito para pior, pois com o aumento dos preços de alguns alimentos foram obrigados a diminuir ou mesmo retirar do cardápio as porções de carne bovina e frutas. O início de uma dieta foi apontado como motivo para mudar a alimentação por 13% das mulheres e 9% dos homens. Deste grupo, a maioria decidiu mudar por conta própria. Apenas 23% consultaram um médico ou nutricionista para melhorar a alimentação. O levantamento mostrou ainda que 68% das pessoas ouvidas admitem que estão se alimentando com comidas menos saudáveis. E vários fatores são apontados como culpados. 35% culparam o estresse e a ansiedade. 34% disseram que foi o preço dos alimentos. E 16% revelaram que fugiram da dieta porque passaram a ficar mais tempo em casa durante a pandemia. Mas se por um lado alguns buscaram na comida a solução para os seus problemas, um grande número de brasileiros ainda tem dificuldades para se alimentar. 76% afirmaram que não conseguem fazer 3 refeições por dia. Entre os que desejam mudar a rotina alimentar, 36% querem incluir comidas mais saudáveis, 31% pretendem consumir alimentos mais nobres, 25% sonham em diversificar a alimentação e apenas 8% querem partir para uma experiência vegetariana ou mesmo vegana. E o brasileiro, aos poucos, deixa de utilizar o cheque como forma de pagamento. No ano passado, foi registrada a queda de quase 24% na emissão de cheques, atingindo o menor nível na história. A Federação Brasileira de Bancos registrou queda de 23,7% no uso de cheques em 2021, na comparação com 2020. No ano passado, os bancos compensaram 218 milhões e 900 mil cheques, movimentando um total de 667 bilhões de reais. Bem longe dos 3 bilhões e 300 milhões de cheques emitidos em 1995, o primeiro ano em que houve registro deste tipo de movimentação financeira. Em 26 anos, a quantidade de cheques caiu 93,4%, principalmente por causa do avanço dos meios eletrônicos de pagamento. As estatísticas da Febraban mostram que os clientes vêm abandonando cada vez mais o uso de cheques e optando pelos canais digitais, que atualmente são responsáveis por 67% de todas as transações feitas no país. Para efeitos de comparação, no primeiro ano de funcionamento do Pix, em 2020, foram registradas 7 bilhões de transações, que movimentaram 4 trilhões de reais. O último levantamento mostrou que 71% dos brasileiros usam o Pix para fazer pagamentos e transferências bancárias. A entrega do segundo lote com mais 1.200.000 doses de vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, prevista para a próxima quinta-feira, dia 20, foi antecipada para este domingo, segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Ele informou também que serão mais 1.800.000 doses do imunizante entregues no dia 27 de janeiro. Ao todo, o Brasil receberá pouco mais de 3.700.000 vacinas neste mês. E veja a seguir, atendimento de pessoas com sintomas de gripe aumentou mais de 93% nos municípios brasileiros. E veja também, primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu desculpas à Rainha Elizabeth por mais uma festa, desta vez na véspera do funeral do príncipe Philip.
O jornal inglês The Telegraph revelou que houve uma festa em Downing Street na véspera do funeral do príncipe Philip. O gabinete do primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu desculpas nesta sexta-feira à rainha Elizabeth II. Funcionários do gabinete do primeiro-ministro britânico se reuniram para homenagear 2 colegas durante o confinamento e na véspera do funeral do príncipe Philip. Segundo a publicação do jornal, assessores e funcionários se reuniram em 2 eventos separados, depois de trabalhar em 16 de abril de 2021 para dar adeus ao diretor de comunicação James Slack e a um fotógrafo pessoal do primeiro-ministro. O caso teria ocorrido em meio ao luto nacional pela morte do marido da rainha Elizabeth II. Naquele período, as confraternizações sociais em ambientes internos estavam proibidas. O porta-voz do primeiro-ministro afirmou que no dia da festa, Johnson estava em sua residência de campo e não havia sido convidado para nenhuma reunião. Boris Johnson enfrenta a crise mais grave de seu governo e pedidos de renúncia, inclusive de seu próprio partido, por supostas festas em Downing Street, enquanto o Reino Unido estava sob confinamento rígido para conter a propagação do coronavírus. O governo australiano cancelou pela segunda vez o visto de Novak Djokovic, mas logo após a decisão, o juiz bloqueou a expulsão do tenista e programou uma audiência de emergência. Esta é mais uma batalha do Ministério da Imigração do país para deportar a estrela do tênis por não estar vacinado contra a Covid-19. Em um comunicado, Alex Hawke disse ter tomado a decisão por motivos de saúde e ordem pública. Já o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que o objetivo do cancelamento é proteger o resultado dos sacrifícios feitos pelos cidadãos de seu país contra o coronavírus. O cancelamento implica que Djokovic pode ter sua entrada proibida na Austrália por 3 anos. O sérvio de 34 anos só poderia entrar no país sob circunstâncias especiais. Logo após a decisão do governo do país, o tribunal australiano reagiu. O juiz Anthony Kelly, que bloqueou a expulsão do tenista sérvio da Austrália, programou uma audiência de emergência também para essa sexta. O atleta sérvio chegou ao país na semana passada com uma isenção médica concedida pelos organizadores do Aberto da Austrália, mas os agentes de fronteira rejeitaram o documento. O visto de Djokovic foi anulado e o jogador enviado para um centro de detenção de imigrantes em Melbourne. Novak Djokovic luta para disputar mais um título de Grand Slam. E no mundo já foram aplicados mais de 9 bilhões e 600 milhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança com 2 bilhões e 920 milhões de aplicações. Em segundo, a Índia com 1 bilhão e 550 milhões. Na sequência estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 251 mortes por Covid-19 e quase 112.300 novos casos, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. Já são mais de 322 milhões e 420 mil casos e mais de 5 milhões e 527 mil óbitos contabilizados. Os Estados Unidos somam mais de 64 milhões e 670 mil diagnósticos e tem um total de 848.812 vítimas fatais. A Índia rompeu a marca dos 36 milhões e 582 mil contaminações. O Brasil passou dos 22 milhões e 927 mil casos, com mais de 21 milhões e 700 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 620.796 mortes. Já o Reino Unido ultrapassou os 15 milhões e 163 mil pessoas que foram contaminadas. E a França passou de 13 milhões e 680 mil casos desde o início da pandemia. Mais de 93% dos municípios registraram crescimento de atendimentos a pessoas com sintomas gripais em hospitais e postos de saúde.
A pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios e divulgada nesta sexta-feira revela que em 93,3% das cidades houve aumento preocupante de atendimentos a pessoas com sintomas gripais em hospitais e postos de saúde. Em 83,1%, há registro de crescimento expressivo de casos de Covid-19 e em mais de 1.000 prefeituras houve o aumento de afastamento de servidores por causa do coronavírus. A maioria dos municípios afirma que possui teste rápido para a detecção da Covid, mas 18% afirmaram que faltam ferramentas de testagem. Com relação a H3N2, 61% das cidades afirmaram que têm medicamentos para enfrentar esse vírus. O uso da máscara continua sendo obrigatório em 97% dos municípios. A população de Teixeira de Freitas se divide frente à decisão do governo estadual de decretar medidas que visam conter o avanço da Covid-19 nos municípios baianos. O governo da Bahia publicou no Diário Oficial do Estado da última terça-feira um novo decreto que altera as medidas de contenção da Covid-19 aqui no estado. O número máximo de público em eventos e nos estádios de futebol, que antes era de 5.000 pessoas, passa a ser de apenas 3.000. Além disso, os eventos deverão obedecer à lotação máxima de 50% da capacidade de cada local. Bares e restaurantes deverão exigir o comprovante de vacinação de seus clientes. O uso da máscara continua sendo obrigatório. Se exigir mesmo assim, eu achava que não precisa tanto isso, não. Tomando os outros cuidados, máscaras? Os outros cuidados, eu mesmo tomo os cuidados e, entendeu? Eu acredito que não precisa tanta coisa, não. Eu acho que é necessário, né? Porque a pandemia está demais, o Covid voltou, a gripe também. O certo era não ter nada de evento nem nada. De acordo com o governador Rui Costa, a decisão leva em consideração o aumento no número de casos e busca por atendimento nos serviços de saúde, uma espécie de pré-colapso nas emergências municipais, UPAs, postos de saúde e emergências dos hospitais estaduais. Olha, eu penso que são medidas necessárias, porque, na verdade, o que a gente tem que preservar é a vida. E o que está acontecendo aí, para você ter uma ideia, após Natal e Ano Novo, como cresceu a quantidade de casos. Então, a gente tem que estar aí bem atento justamente para isso, para preservar as pessoas, porque quantas mortes nós já tivemos, né? Imagine, quem não teve um ente querido morto, pode até achar ruim. Mas a gente que teve um ente querido, a gente sabe que é necessário. Eu acredito que não deveria nem abrir, dar um lockdown de novo para sarar as pessoas. As pessoas estão doentes, só que as pessoas não querem aceitar. A apresentação do cartão de vacina tinha que ser obrigatória, tanto na entrada de lojas como em hospitais, em todos os lugares. Para comprovar que você já está vacinado e para que você não contém risco do contágio, passar para alguém e transmitir para as pessoas. A Prefeitura de Teixeira de Freitas informou que não seguirá a decisão estadual. Foi divulgado no Diário Oficial do município de hoje um novo decreto que mantém revogada a restrição de locomoção noturna, permanecendo as mesmas medidas de restrição anteriores para eventos, reuniões e atividades, bem como funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas. As regras para atividades de comércio de rua, bares, lanchonetes e restaurantes com atendimento presencial também permanecem. Não houve alteração. Bares e restaurantes do município de Teixeira de Freitas não precisam exigir comprovante de vacinação, desde que obedeçam às medidas de segurança estabelecidas no documento. E morreu nesta sexta-feira, aos 95 anos, o poeta amazonense Tiago de Mello. Nascido em Barreirinha, no interior do Amazonas, Tiago de Mello se tornou um dos poetas mais respeitados e influentes no Brasil e exterior. Seu poema mais conhecido é Os Estatutos do Homem, escrito em 1977. Segundo a esposa Poliana Furtado, o poeta convivia com os sintomas de Alzheimer e morreu de causas naturais. Ao longo da vida, Mello defendeu a Amazônia, sempre comprometido com a liberdade e o amor. Seu velório está aberto ao público no Centro Cultural Palácio do Rio Negro, em Manaus, mas é restrito por causa da pandemia. O autor será enterrado na manhã deste sábado.
E veja a seguir, Criciúma, em Santa Catarina, está preparada para a abertura nacional de provas de skate no próximo domingo. E ainda, a volta das campanhas presenciais da Igreja Internacional da Graça de Deus, com o missionário R.R. Soares, em cidades de todo o país. Estamos quase no meio do primeiro mês do ano e muita gente ainda não se recuperou dos tradicionais exageros à mesa durante as festas de final de ano. Por isso, nada mais comum do que a volta às academias em busca da queima das calorias. Quem não comeu a mais nas festas de Natal e Réveillon? É difícil não associar as festas de fim de ano com comidas e sobremesas de mais e horas de sono de menos. Se você quer voltar à rotina de exercícios e alimentação após as festas de fim de ano, é importante respeitar os limites do seu corpo, retornando gradativamente até o seu ritmo habitual se restabelecer. Gisele, que é personal trainer, dá dicas para o retorno às atividades físicas. Não dá para você voltar fazendo as mesmas atividades com a mesma intensidade e volume de que fazia antes. Talvez se fazia lá todos os dias atividade, começa com 3 a 4 vezes na semana e vai incluindo a atividade aos poucos e a intensidade também. Se você treinava lá 1 hora de treino, 1h30, começa com 40 minutos e vai aumentando no decorrer quando vê que o corpo já começou a estabilizar ali e voltar à rotina. Mas muito cuidado no retorno à vida normal. Ir com muita sede ao pote e querer resultados instantâneos não vai fazer bem ao seu corpo. Gisele faz um alerta para os riscos de retomar as atividades físicas de forma muito agressiva. O corpo não está naquela, digamos assim, não está com aquela capacidade de pegar a mesma carga que ele pegava antes, além de lesionar. Você pode aí correr alguns riscos de você não conseguir nem voltar a treinar no outro dia, não ter essa constância de treinamento para retomar, né? Porque às vezes fica muito dolorido, muito quebrado mesmo. Tenha uma alimentação saudável, se hidrate bem e vamos praticar exercícios físicos. A terra do carvão mineral não vive só de futebol. Com um dos maiores parques de skates do Brasil, Criciúma, no sul catarinense, abre o calendário nacional de competições com direito à presença de medalhistas olímpicos. Criciúma, mais uma vez, é a cidade escolhida para a abertura do STU Nacional, competição que abre a temporada do calendário de circuitos nacionais de skate. Os fãs poderão se deliciar com as primeiras manobras em 2022 dos principais skatistas do Brasil. A ideia é essa mesmo, que a gente sempre vem aqui para Criciúma, que seja sempre essa abertura do calendário nacional. A cidade é muito bacana, assim, a prefeitura realmente abraçou o projeto. Aqui tem 2 pistas excelentes a nível internacional. Então a gente fica muito feliz de estar aqui na cidade e que seja assim por muitos e muitos anos. E mais uma vez, Criciúma se transforma na capital nacional do skate, com direito até a medalhista olímpica. A modalidade Street é a primeira a entrar em cena na etapa e entre as estrelas Raíssa Leal, que não só garantiu o título da cidade catarinense no ano passado, como também trouxe uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bom, estar em Criciúma é sempre uma honra, a torcida é muito da hora daqui. E de estar abrindo o ano de 2022 aqui de novo, porque 2021 foi a mesma coisa, abrimos aqui. E de estar todo mundo reunido, andando de skate, se divertindo, aprendendo manobras novas aqui. É sempre muito legal. E a também já consagrada bicampeã mundial, Pamela Rosa. E é muito bom, a gente é muito família de skate, sabe? Então o que tiver de competição, o que tiver de eventos que possam ajuntar todos nós, a gente vai estar presente, sabe? E foi um ano de 2021 muito bom.
não só para nós, mas também para o skate, uma evolução muito grande, tanto como muitos atletas, muitos jovens começando a andar de skate e também a cena do skate aumentando muito. E é muito gratificante para a gente começar o ano aí em janeiro, primeira competição aqui em Criciúma. Ao todo, serão 2 finais de semana de muita competição. O evento acontece no Parque Municipal Prefeito Altair Guide, que hoje contempla uma das melhores e principais áreas de skate do Brasil. Raíssa e Pamela são apenas algumas das 18 skatistas já confirmadas para a etapa. O street masculino também promete. No total, são 50 skatistas confirmados, entre eles João Lucas Alves, campeão de Criciúma em 2021. A gente tem muitos nomes incríveis, assim, o skate brasileiro é realmente referência mundial, são os tops do mundo, eles estão aqui presentes. A gente tem algumas pessoas, alguns skatistas que são daqui de Santa Catarina também, que são grandes promessas. Na próxima semana acontece a etapa nacional da modalidade parque, com a presença do também medalhista olímpico catarinense Pedro Barros. O STU celebra a essência do skate, promovendo as principais competições de street e parque da América Latina e do mundo, com os maiores nomes da atualidade. A primeira etapa do circuito poderá ser assistida através das redes sociais do evento em tempo real. Agora, as campanhas presenciais da Igreja Internacional da Graça de Deus estão de volta. A caravana de fé do missionário R.R. Soares tem passado por cidades de todo o país. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. A mulher que trabalha na área da saúde revela que sentiu dores fortes por 3 anos. Então eu estava com muita dor na minha articulação da perna, que eu trabalho muito em pé, né? E graças a Deus, ó, tô movimentando. Jesus operou agora. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Restauração da saúde física e mental. Uma angústia, a tristeza passou. Passou, glória a Deus. Verdadeiros milagres alcançados por quem tem fé, como a Ascendina, que teve diabetes por 8 anos. E aí eu consegui a bênção. Eu consegui que ela foi embora, o edema da minha perna também saiu, ficou a perna toda clara, não tenho mais. E outra coisa, acabou a minha gulodice com doces, com comida, e eu emagreci 50 quilos. As histórias que você acabou de conhecer são resultados das campanhas da Igreja Internacional da Graça de Deus, encabeçadas pelo missionário R.R. Soares, que agora chegam com o tema 2022, o ano da retomada. O que é retomada, né? Tomar novamente, re do latim de novo. Então, a pessoa tem que recomeçar, é um sinônimo. Retomar é sinônimo de recomeçar. E a pessoa deve retomar a vida, deve tomar as rédeas da vida com Cristo. E a pessoa não pode, que se ficar do jeito que está lá fora, a pessoa vai esquecer do Criador. Então está na hora da pessoa retomar a comunhão também, retomar uma vida com Deus, retomar uma vida no altar. E isso pode acontecer por meio da retomada das campanhas presenciais. Campanhas é uma nomenclatura que a gente usa internamente para descrever esse trabalho itinerante. É um trabalho itinerante. Aliás, uma curiosidade talvez, a expressão missionário Soares, ela se dá exatamente por ele ter essa característica de trabalho itinerante. E isso é desde sempre. São propósitos de oração que todos os anos acontecem em centenas de cidades. O mundo todo, o missionário prega em vários lugares do mundo, pregou no Oriente Médio, já pregou em vários lugares mesmo. Mas com a chegada da Covid-19 e a imposição do isolamento social, os cultos presenciais foram interrompidos. Já os milagres... A Luísa, que é do Rio de Janeiro, estava com a mente atribulada. A Cristina, que tinha um cisto no ovário e também tinha um sangramento, mas todo o mal desapareceu. Esses testemunhos foram enviados ao programa SOS da Fé, criado em meio à pandemia. E sentia dores nos ombros, mas depois da oração os 10 estão libertos. Bendito seja Deus, que todos foram abençoados. A RIT, ela inovou com a criação desse programa SOS da Fé,
onde o poder de Deus ia através das câmeras até a pessoa. Novamente é o mesmo pensamento de aproximar Deus das pessoas e através da tecnologia isso foi muito possível. E eu tenho certeza que Deus estará se manifestando, Deus estará fazendo grandes coisas. Por meios digitais, as campanhas seguiram firmes, mas nada se compara aos cultos presenciais. Porque a comunhão é diferente. Quando veio a descida do Espírito Santo no Pentecostes, eles estavam todos reunidos. O Senhor podia dar o Espírito Santo para todos em casa, mas Ele deu para todos. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E a Caravana da Fé do missionário R.R. Soares segue agora a todo vapor. Neste sábado, será a vez de Jundiaí, no interior paulista, receber a Caravana da Fé às 18 horas. E no domingo, o missionário estará em Curitiba, no Espaço Torres, Paraná Clube. Para mais informações, acesse o site ongrace.com. Ele voltará sim para nos buscar. Obrigado pela sua audiência. O Jornal das 22 termina aqui. Um ótimo descanso para você, fim de semana, se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.